Bom dia a todos. Deputado Vivaldo Barbosa, governador, Bom senador. dia, Landão. Pode dizer primeiro que é um prazer estar fazendo uma live com duas figuras tão importantes para a democracia, o Estado Democrático de Direito, companheiro do meu avô Vivaldo, dizer que para mim é uma alegria sempre estar conversando contigo e para que a gente faça uma live dessa situação. E, Requião, queria dizer da minha admiração e lembro também que meu avô falava muito de ti, sempre colocava como pela coragem do Requião, um cara destemido na defesa do povo brasileiro. Olha, então, para mim, queria dizer antes de mais nada que é um prazer, no momento assustador do mundo e do nosso país, fazer essa conversa com vocês dois. Eu queria já fazer uma primeira pergunta, e aí já é direcionada aos dois, né? Requião, principalmente, né? Eu queria colocar aqui, sabe que você que passou aí por diversas experiências, né, Requião, tanto no parlamento como fora do parlamento, né? Como é que tu vê essa situação criminosa de um governo do Jair Messias Bolsonaro, né, com todas essas contradições? Como é que vocês veem essa questão deste governo, né, que seria um desgoverno? Pode começar com o Requião, depois passa para o Vivaldo. O Leonel, o Bolsonaro é um desequilibrado. Ele é um tenente do Exército Brasileiro. Ele foi promovido a capitão na reforma. Ele foi obrigado a pedir reforma para sair do Exército, que o Geis e os militares da época não queriam nem ouvir falar nele. Ele é completamente desequilibrado. Ele é um sujeito inculto e com aquele discurso de miliciano. O Bolsonaro não teria condição de ser presidente da República em hipótese alguma. Ele é presidente da República como ele foi deputado federal. Absolutamente insignificante. As pessoas não prestavam atenção no Bolsonaro, não cumprimentavam o Bolsonaro quando cruzavam com ele nos corredores do Congresso. Ele era rigorosamente inexpressivo. E ele foi utilizado nesse processo eleitoral de uma forma inteligente. Não deixaram ele falar, não ia aos debates e criaram em torno do Bolsonaro um mito. E, através desse mito, alguns oficiais do Exército, generais da reserva principalmente, foram ao poder. Mas esses generais, o Leonel, eles também estão completamente fora da realidade do mundo hoje. Eles estão empolgados ainda com as teses do Olavo de Carvalho e com aquela história do gramscianismo, né? O Gramsci, que era um líder comunista italiano, que ficou muito tempo na cadeia e cá entre nós morreu se convertendo ao catolicismo e fora da cadeia estava muito doente. Mas eles acham que a tese do Gramsci de infiltração na sociedade se completou. Eles estão combatendo um comunismo que não existe mais. Nem na Rússia existe. Existem modificações, adaptações, do ponto de vista econômico, por exemplo, na China, extraordinariamente bem-sucedida. Né? Está assumindo a China um papel importantíssimo na economia do mundo. E eles estão combatendo o comunismo que não existe, o gramscianismo. E combatem também o coronavírus. Agora, eles combatem o coronavírus não em defesa do povo brasileiro. Eles combatem o coronavírus numa perspectiva de salvar o capitalismo e a acumulação de riqueza, o capitalismo financeiro, fundamentalmente. Então, os militares estão completamente fora da casinha. Eles não têm condição de entender o que está acontecendo no mundo e se submetem de uma maneira horrivelmente servil aos interesses americanos e ao Donald Trump, que é outro doido, né? O mundo hoje sabe que o Trump é completamente doido. Então, nós estamos com os militares tentando salvar o capitalismo financeiro e a acumulação de renda dos muito ricos e dos banqueiros, e os danos que esta política, por exemplo, de fim do isolamento
venha causar com o povo brasileiro, para eles é dano colateral, porque o objetivo deles é salvar a acumulação de renda, o capital financeiro e o capitalismo que eles querem impor ao Brasil, nessa loucura de combater um comunismo que não existe mais. É isso aí, realmente, nós acabamos de ouvir, Leonel, essa reflexão do Requião, como sempre, muito expressiva, clara, contundente. O Requião é uma das figuras mais fulgurantes da política brasileira dos últimos tempos, né? E, além de ser a figura de coragem cívica, ele tem a compreensão da nação, a compreensão do Brasil e a compreensão da prática da República. Por isso é que, parabéns, vereador Leonel Brizola, por você nos trazer aqui a presença do Requião, para ele nos falar e fazer essa reflexão lúcida que ele acaba de fazer. E também é uma alegria muito grande, vereador Leonel Brizola Neto, estar aqui com você, porque você é daquelas pessoas que acende esperança. Né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí, você acende esperança, né, por ser quem é, né, pela juventude e pela garra, pela luta, pertinácia sua realmente que você desenvolve. O Requião realmente já nos descreveu bem este quadro aí. O que nós estamos assistindo, vereador Leonel Brizola Neto, é que o Bolsonaro, sem senso, sem compreensão da vida pública, sem compreensão do que é a República, sem compreensão dos deveres e das incumbências de uma presidência da República, está aí ultrapassando todos os limites. É que a República pressupõe, aliás, os grandes pensadores, né, Montesquieu, diversos outros, diziam que a República requer e impõe a virtude. A República tem que ter virtude. Ultrapassada a fase, né, do mandato divino, da inspiração divina para os governantes, era a República que tinha que ser possuída da virtude para guiar os governantes. Para isso, uma pessoa investida da função, ungida pelo povo para a presidência da República, ele tem que estar possuído da virtude de ser um estadista. Ontem foi 19 de abril, dia de nascimento, de aniversário do presidente Getúlio Vargas. O momento para nos lembrarmos dele, pela grande figura que era, que sempre foi, pelo grande legado que ele deu de visão pública, de prática da República, de estadista que ele deu ao Brasil. Getúlio era um estadista, Bolsonaro não é. Getúlio tinha compreensão da República, Bolsonaro não tem. E, inclusive, aqueles instantes finais de Getúlio, que levou ao seu suicídio, os interlocutores recolheram dele, de todas as conversas, de todos os sinais que ele estava dando, o que o Getúlio queria era defender a dignidade da presidência da República. Ele não queria que a presidência da República fosse enxovalhada, fosse amolecada, como está sendo agora. Então, essa noção, essa compreensão, realmente é que falta ao Bolsonaro. Né? Compreender o que é a investidura popular. E no presidencialismo brasileiro, na nossa luta, conseguimos preservar na Constituição uma eleição geral para a escolha do governante, o presidencialismo, a investidura do presidente da República. Esse voto popular, que acontece numa eleição nacional, num grande encontro da nação brasileira, a nação se vendo consigo mesma, pensando o conjunto todo para a escolha de um governante, de um líder para o país, essa unção de um presidente da República pelo voto popular deveria ser realmente algo muito diferente que nós somos. O Requião já descreveu como é que o processo em que o Bolsonaro foi escolhido, momento infeliz da vida brasileira, né, o povo brasileiro, né, foi duramente massacrado nos últimos tempos, né, pelos meios de comunicação, pelo poder do dinheiro, enfim, naquela busca de tentativa de afastar de qualquer maneira qualquer sombra de esquerda que pudesse ter no governo do país, qualquer sombra de popular que pudesse ter no governo do país, criou esse momento, o povo brasileiro entorpecido escolheu o Bolsonaro. Isso é transitório. Isso é transitório. Saibamos nós
lutar para fazer essa transição até que o povo venha novamente ungir alguém com investidura, com compreensão da nação, com compreensão da República, com compreensão do respeito, da dignidade que envolve a presidência da República, que nós não estamos tendo. Verdade, Vivaldo. Eu queria agradecer as pessoas que estão entrando e comentando, e vai aparecendo o link aqui na frente também. Sintam-se à vontade para vocês que vocês quiserem responder alguma delas, e eu também vou fazendo conforme a gente vai andando. Mas eu queria ver o que apavora mais nesse governo para vocês, nesse governo desse Jair Messias Bolsonaro. Você vê manifestação ontem no Exército, pedindo a volta do AI-5, embora todos os cartazes tinham a mesma cor e a mesma letra, a mesma fonte. Me parece uma coisa muito programada, né? Eles não dão ponto sem nó, né, Requião? Então, o que te apavora mais nesse modelo econômico, essa exclusão social? Porque no Rio de Janeiro, a gente anda pela rua, cada vez aumenta mais a miséria. Aqui é uma coisa que é vertente, né? Então, ficar andando pela rua no Rio de Janeiro, você consegue ter o termômetro desse empobrecimento da população. E eu queria saber de vocês dois, o que lhe apavora mais deste governo criminoso, que eu diria assim, desse Jair Messias Bolsonaro, né? Requião. O que eu vejo é que esse coronavírus, essa pandemia, mais cedo ou mais tarde ela vai diminuir, vai acabar dificilmente, a não ser que consigamos, em algum lugar do mundo, desenvolver uma vacina, um remédio efetivo. Mas ela vai diminuir esse aspecto de pandemia, de contaminação em massa, vai acabar desaparecendo. E o Brasil só tem uma saída. A saída que nós temos para a nossa economia é a saída que teve a Alemanha em 30, com Hjalmar Schacht, o economista que conduziu a Alemanha àquela época. É a saída do Franklin Delano Roosevelt com o New Deal, né, o novo pacto dos Estados Unidos, com o auxílio do Keynes, mas se suportando na retomada da economia alemã. É a saída que todos os países em recessão acabam optando, que é investimento pesado do Estado. E esses malucos estão apostando tudo num liberalismo econômico. Eles acham que o capital tem que dominar tudo. Isso não funciona assim. E eu li outro dia, o Vivaldo e Leonel, um artigo do professor José Luiz Fiore, do Rio Grande do Sul. E ele faz um prognóstico muito duro do pós-coronavírus, porque ele analisa que o capital financeiro e os muito ricos vão reagir de uma forma extremamente radical para a preservação da concentração de renda. E eles vão contar com a mídia, né? As Globos da vida, as televisões, praticamente todas elas na mesma linha do liberalismo econômico, e vão tentar se afirmar nessa política de concentração de renda e de domínio absoluto do capital. E, de repente, eu vejo companheiros respeitáveis por todos os títulos. Eu vejo, por exemplo, o Haddad, que foi um belíssimo ministro da Educação. Eu era presidente da Comissão de Educação do Senado à época. Ele foi brilhante no ministério, mas, de repente, ele propõe o Banco Central independente e muda o programa do PT durante a campanha eleitoral, propondo o Banco Central independente. Isso é a consolidação definitiva do domínio do capital financeiro. Não tem nenhum cabimento esse tipo de política. Parece que o pessoal está tentando, para conseguir uma espécie de licença para participar do processo eleitoral e chegar ao poder, licença do capital financeiro. Estão tentando ser simpáticos para o domínio do capital. Isso não vai em lugar algum. Você veja, o Lula foi um presidente porreta. A corrupção tomou conta do Brasil. Não sou eu que vou dizer o contrário disso. Eu não sou hipócrita. Tinha que acabar aquilo. Mas a Lava Jato veio para consolidar o domínio do capital contra as políticas sociais. O Lula botou Meirelles na Fazenda. Qual é a diferença, Vivaldo, do Meirelles e do Guedes? É uma diferença de velocidade. O Guedes tem mais pressa que o Meirelles, mas é exatamente a mesma coisa. Então, nós precisamos pensar
no pós-coronavírus, com uma frente política ampla, mas não tão ampla que incorpore o César Maia. Veja bem, o pessoal está louvando o César Maia e ele botou em votação a carteira verde e amarela, que termina o massacre do trabalhador jovem. Essa gente pode ser objeto de conversas, que temos que conversar com todo mundo, mas colocar essa gente numa frente, quando eles vão ter o apoio do capital financeiro e da grande mídia, é voltar a um período de espoliação popular, de destruição, Vivaldo, de toda a política trabalhista do Getúlio Vargas. É isso aí. Então, nós temos que pensar numa frente política e num projeto econômico inspirado na nova política alemã, do Schacht, inspirado no New Deal do Delano Roosevelt e inspirado também no que o Japão fez. Investimentos pesados, públicos, para retomar o projeto de crescimento. Numa recessão econômica, minha gente, ninguém vai investir não tendo para quem vender. Não existindo salário, não existindo capacidade de compra da população, quem vai investir alguma coisa? Só pode investir quem não tem a preocupação com lucro, que investe em políticas sociais e políticas de desenvolvimento da infraestrutura. É o Estado que tem que retomar isso, mas não vai retomar com Guedes, não vai retomar com Mourão. Hoje, pela manhã, eu abri a internet e vi uma suposta entrevista do Braga Neto com algumas jornalistas em que ele fala que não vai haver intervenção militar no Brasil, mas que se o povo quiser, o exército está aí, chamado pelo povo, o exército toma conta. Uma conversa mole. O que eu vi atrás dessa conversa mole? Ele está dizendo no texto, é uma voz efeminada demais e um texto muito medíocre para ser do general Braga Neto. Em homenagem ao general Braga Neto, eu acho que aquilo é logicamente um fake. Mas ele diz que o Mourão exterminaria a esquerda e os comunistas, e ele louva o Bolsonaro de uma forma fantástica. Significa o quê? Eles estão com medo da queda do Bolsonaro, do impeachment. Eles querem evitar isso de qualquer maneira. O que o Bolsonaro quer, nesse momento, é o AI-5. AI-5, o poder na mão dele, não na mão dos militares. Mas na mão dos militares, esses generais da reserva e alguns da ativa que estão mandando no Brasil hoje, nós vamos muito mal, porque eles não estão preocupados com o povo brasileiro, com o trabalhador e com o nosso projeto nacional. Os objetivos nacionais permanentes previstos na Constituição não são deles. Eles estão trabalhando a favor do capital internacional e tem general brasileiro no comando do Exército Sul norte-americano, no vice-comando, obedecendo a hierarquia do Exército norte-americano. Então, nós estamos num momento muito difícil. E eu sinto pesadamente isso, Leonel, porque eu conheci alguns militares, eu sou milico da reserva, eu fiz CPOR. Eu conheci gente muito boa, cabeças muito boas, mas, de repente, eu vejo o general Heleno, eu tinha uma expectativa no Heleno, quando ele se insurgiu contra as medidas tomadas na Raposa Serra do Sol, tenho que admitir que ele tinha alguma razão. Como se colocava aquela reserva inicialmente, ela podia ser dominada mais cedo ou mais tarde por interesses econômicos estrangeiros e, com apoio da Organização das Nações Unidas, se descolar do Brasil, em função do seu potencial de reservas naturais. Então, aquela crítica dele tinha algum fundamento. E eu que conheci o Heleno, criança, o pai dele serviu aqui em Curitiba, Coronel Ari Pereira, sujeito porreta, morou ao lado da minha casa, num apartamento que meu pai e minha mãe tinham, e foi cedido ou alugado a eles. E o Ari era o meu herói de menino. O Ari, às 6, 7 horas da tarde, pegava a gente ali da região, ia comer um cachorro-quente no centro da cidade, e era um cara extraordinariamente positivo, nos ensinava educação física. E eu conheci o Augusto Heleno, a gente chamava de Gugu naquela época, e eu imaginava que ele seria parecido com o pai. Eu esqueci que ele tinha sido ajudante de ordens do Frota na tentativa de golpe e tudo isso. Mas, de repente, ele sai com essa história de Olavo de Carvalho. É demais.
Então, nós estamos em mãos muito desinformadas. O nível desse generalato é sofrível, é horrível. Qual é a saída que nós temos? Eu acho que a saída seria o impeachment do Bolsonaro. E todo esse áudio, supostamente do Braga Neto, é para nos deixar com medo do Mourão. Não tenho nenhum apreço pelo Mourão. Eu assisti na internet as suas conferências anteriores, é de uma estupidez de raciocínio abissal. Mas o Bolsonaro realmente não dá mais. Agora, por que querem derrubar o Bolsonaro? O Maia é o Guedes. O Maia é o apoio do Guedes no Congresso Nacional. E eles não gostam do Bolsonaro porque ele se veste mal, ele não sabe sentar à mesa e é completamente fora da casinha. Ele é um estúpido. Então, afasta o Bolsonaro, mas mantém essa política toda. O Maia botou a carteira verde e amarela em votação. E alguém quer dizer que o Maia é aliado, eu passo a elogiar o Maia. É um absurdo total. Então, o que eu acho? Nós precisamos de uma frente popular ampla, mas não tão ampla que esta direita e os serviçais da direita, os factótons da direita, os intermediários da direita participem. Tem que ser popular, tem que ter vinculação com a população. Agora, o Exército Brasileiro. Eu não sei como é que o Exército Brasileiro pensa na sua base, mas eu sei que o Exército vem elegendo o Bolsonaro deputado mandato após mandato. A sua votação concentrada é nas vilas militares, não é somente no Rio das Pedras. Então, parece que o nosso Exército, que na visão nacionalista e patriótica que nós temos, é uma coisa maravilhosa. Eu sou daqueles, minha gente, que vibra uma parada militar com a bandeira do Brasil e um desfile militar no 7 de setembro. Mas parece que o Exército Brasileiro se transformou num sindicato. Um sindicato sem nenhuma preocupação com o país. Eu fiz, Vivaldo, uma palestra aí na Praia Vermelha, a convite de alguns militares, 2 ou 3 anos atrás. E eu imaginava que eu ia ter eram coronéis candidatos a general. Eram 72 coronéis, se não me engano, e iam ser promovidos a generais. E eu fiz uma palestra sobre macroeconomia, geopolítica, imaginando que eu ia ter um debate à altura daquilo que eu imaginava que fosse o nosso Exército. Falei 1 hora e pouco. Quando abriu o debate, aqueles coronéis, a nata do Exército Brasileiro, só queriam saber do orçamento público e da possibilidade de aumento salarial e de quanto o Exército receberia. Um sindicato, eu tive a impressão que estava com o sindicato de agente penitenciário. Nenhuma visão nacional, nenhuma visão macroeconômica, nenhuma visão geopolítica. Nada de estratégia. Uma pobreza absoluta. Então, é nisso que se transformou o Exército, que se submete agora ao Exército norte-americano como o vice-comandante, o subcomandante do Sul. Então, nós estamos numa entaladela. Mas continuar assim nós não podemos. Eles propõem a aceleração do vírus, coronavírus, a contaminação em massa, para resolver rapidamente e pôr a economia a funcionar. Eles não querem preservar a vida do povo e do trabalhador para recuperar a economia. Eles querem sacrificar a vida dos brasileiros para manter e reforçar o projeto capitalista. Nós estamos numa entaladela, mas eu particularmente acho que o Bolsonaro, pessoalmente, se excedeu na brincadeira na frente do quartel em Brasília. Aquilo deve estar atravessado na garganta de todo o empresariado, de todos os banqueiros. O Exército é que manda no Brasil. Quem manda no Brasil é o dinheiro, que corrompe militares, civis e políticos. Eu acho que ele se excedeu. Então, fico me perguntando, o César Maia tem coragem de pôr aquele impeachment em votação? Ou não? Rodrigo, não. É verdade, Requião. Vivaldo, antes de eu passar a palavra, justamente o que o Requião está falando, você não acha que há, Vivaldo, não há uma coerência perversa no discurso do Jair Bolsonaro e que contrapõe a vida e o lucro? E depois eu passo diretamente ao Requião. Não, sem dúvida, né? O Bolsonaro encarna realmente uma pequenez na política, da compreensão da vida, né? E essas atitudes dele
em relação ao enfrentamento agora do coronavírus, essa doença mundial, é tão distante de qualquer parte do mundo, porque a compreensão dele das coisas é muito pequena, é muito rasteira. Ele não tem compreensão realmente da vida social, da sociedade, das manifestações populares, da democracia, ele é muito pequeno. Nós estamos, o vereador e senador Requião, nós estamos, né, com duas linhas políticas no Brasil aí desde que Bolsonaro assumiu. Uma é a dele, essa pequenez, né, enxovalhando a vida pública, fazendo essas maluquices, essas brincadeiras grosseiras de mau gosto, procurando divertir aí o povo brasileiro, enquanto a linha política econômica fundamental, que o senador Requião descreveu aí, é conduzida pelo Guedes dentro do Congresso Nacional, com apoio do Rodrigo Maia, com apoio do Davi Alcolumbre, dos senadores, da maioria dos senadores, do DEM, do PSDB, enfim, desses partidos todos, desse chamado Centrão, né, que é essa porcaria da política brasileira aí. Enfim, o Congresso Nacional e o Guedes e o Ministério da Fazenda, na sua estrutura, Banco Central, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, estão conduzindo a política neoliberal no Brasil aos estertores. Né? Então, essas duas linhas políticas é que estão dominando aí. Muita gente se ilude que o feio, o patinho feio, o Bolsonaro, é o que tem que ser combatido. Claro que ele tem que ser combatido, mas tem que ser combatido também esta política econômica e quem está executando essa política econômica. O Requião colocou o dedo aí. A aliança do Guedes com o Maia, com o Alcolumbre, com o Congresso Nacional, é que dá sustentação à evolução e à continuidade desse projeto econômico tão danoso, que começou lá com Joaquim Levy. A política econômica no Brasil, a partir de 2015, ainda, infelizmente, no governo Dilma, que a levou à sua queda, com Joaquim Levy, depois com Meirelles e com Guedes, é uma linha de continuidade. É a mesma linha. E que agora o Guedes executa essa linha aí de maneira mais desabrida, né? Ele é banqueiro também, está ligado mais direto aos grupos econômicos e bafejado por trás aí por essa pequenez da política do Bolsonaro, por esses empresários de baixo nível que estão aí com o Bolsonaro, bancaram a campanha dele, estão bancando essa produção de rede social intensa e imensa que está por aí, essa produção das mentiras, né, desses vídeos mentirosos aí, enfim. Esse grupo é que está conduzindo a política econômica do Brasil. E o Requião tem razão. Nós temos que ter, no Brasil, a competência política para combater os dois. Evitar a continuidade desta política econômica que está aí. Porque apenas a retirada do Bolsonaro fortalece a execução dessa política econômica, dá mais coesão e os ajuda a estar melhor no processo eleitoral. Não há dúvida que na República e no presidencialismo há só uma salvação. É a eleição. É o povo decidindo o seu destino. Daí temos uma data marcada para isso. Daqui a 2 anos já vamos estar em campanha. Nós temos que nos preparar para isto, para a retirada do Bolsonaro e desse modelo econômico, dessa turma toda, desses generais todos que o Requião descreveu aí, que estão dando sustentação a tudo isso aí. Nós temos que retirar essa turma toda no processo eleitoral. Senão, porque se eles agora passam o poder para o vice, o Mourão com mais habilidade, general, mais escolado, aglutina mais força, reúne esse pessoal todo, recompõe isso tudo que o Bolsonaro está destruindo, esse conservadorismo, esse projeto conservador, e nós vamos chegar nas eleições de 2022 piores do que estamos agora. A chance agora, com o desgaste que o Bolsonaro está tendo e com essa destruição que o Bolsonaro está fazendo da composição do conservadorismo no Brasil, vai nos permitir, nas eleições, mudar efetivamente a política econômica e não apenas retirando de cena
as besteiras do Bolsonaro. Requião, deixa eu fazer uma pergunta. O coronavírus ele é praticamente um assassinato social da população. E o latifúndio é um dos principais fatores patogênicos na nossa sociedade brasileira, ou seja, a comida como commodities. Isso foi uma questão colocada no país. Então, vocês concordam que, a despeito do lucro decrescente, ou seja, a maneira que já está caindo o lucro, a burguesia brasileira está aplaudindo essa limpeza, vamos dizer, como se dizia antigamente, essa limpeza lacerdista do povo, ou seja, que se dane o povo? Olá, agora som, entrou. O meu som entra e sai. Acho que tem alguns problemas no app. Mas veja bem, o que eu vejo? Quero responder o que você colocou, mas eu quero fazer uma observação complementar à exposição do Vivaldo. Não foi só a burguesia nacional e os banqueiros que providenciaram o fenômeno do Bolsonaro. Isso foi coordenado de fora para dentro, aquele Steve Bannon. Se lembra, Vivaldo? Sim. O Bolsonaro foi tomar banho de assento no Rio Jordão? Isso aí. Levado pelo pastor Everaldo. Porque, de certa forma, isso estava agregado a esse sionismo de extrema-direita que tomou conta de Israel. O Netanyahu, né? Ele veio sendo preparado lá de baixo, criando uma figura mítica, que culminou com aquela história da facada. Eu tenho dúvidas pesadas hoje, não tinha ontem, em relação à facada. O novo ministro da Saúde, que o Bolsonaro, numa entrevista à CNN ontem, 3 vezes chamou de Rubens, que é o Nelson Teixe, foi o oncologista que operou a facada, a suposta facada do Bolsonaro. Então, nós temos uma articulação com as igrejas neopentecostais. Essas igrejas, de certa forma, são um sucedâneo da visão sionista. E veja, não vou me enquadrar na boçalidade do antissemitismo. Aliás, já fiz o meu protesto no Twitter com essa história de chamar o Rubens Teixe, o Nelson Teixe, de judeu. Ele, por acaso, é judeu, ele é um imbecil. Podia ser judeu, italiano, alemão, podia ter qualquer origem étnica, seria imbecil do mesmo jeito. E o pessoal tenta misturar isso, um judeu, criando uma brecha para o antisionismo. Isto também não é palatável para o meu gosto. Eu lembro sempre um livro do Campos de Carvalho, vocês devem ter lido, eu li na minha época de universidade, o Púcaro Búlgaro. E lá pelas tantas, o Campos de Carvalho dizia o seguinte: só há uma verdade absoluta. Todo racista é um filho da puta. Nós não podemos descambar para uma campanha antissemítica porque um imbecil, que por acaso é judeu, podia ser de qualquer outra origem étnica, está no Ministério da Saúde prestando serviços a esses malucos do capitalismo liberal. Eu acho que isso é importante. Agora, isso veio organizado de fora para dentro, com o apoio da grande mídia, da Globo principalmente, mas das outras também, SBT, Record, Bandeirantes, todos jogando mais ou menos o mesmo jogo, o jogo do capitalismo financeiro. Então, nós vamos ter que conseguir uma elevação do nível de consciência. Eu vi uma crítica do Mujica ao seu governo. Ele disse que ele transformou o povo uruguaio em consumidor, melhorou o nível de consumo, mas não melhorou o nível de consciência. Aqui também. Nós deixamos de fazer política, de esclarecer. Aí eu vejo aqui o Leonel. O Leonel é neto do Brizola. Por que eu estou nesse jogo com o envolvimento que eu estou, que abandonei minha vida empresarial, abandonei tudo para fazer política? Hoje eu sou um aposentado do INSS, que ganha R$ 2.700 por mês. E outro dia o Supremo acabou com uma verba de representação de ex-governadores. Então, eu vivo hoje com R$ 2.700 por mês. Mas eu venho de uma família que briga as brigas e as lutas populares há muito tempo. O meu trisavô foi o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução do Equador. O meu bisavô, Justiniano de Melo e Silva, fundou o primeiro partido operário socialista do Brasil. Chamava-se Partido Operário.
foi fundado em Curitiba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu venho de uma tradição de lutas populares. Eu fui formado culturalmente neste ambiente, como o Leonel segue os passos do velho Brizola. Não vou dizer a você que eu não cometi erro na minha vida política, mas o eixo é o mesmo. E não posso admitir essa história de frente amplíssima. Eu vejo, por exemplo, o PT hoje. Não está tendo uma participação efetiva na política. Eles estão esperando que o Bolsonaro se desmoralize, se expondo cada vez mais, porque ele é um bobão, e acham que o governo vai cair no colo deles na próxima eleição, numa aliança ampla. Aliança ampla é Meirelles de novo. Aliança ampla é Joaquim Levy, é Guedes. Não pode ser por aí. Vamos pensar numa aliança ampla de setores populares, nacionalistas, brasileiros, patrióticos, que não cedam e não negociem as mudanças. E que mudança, Vivaldo? Na linha do Guerreiro Ramos. Nós não podemos pensar numa mudança abrupta da política econômica brasileira, porque ela não vai ser digerida pela população, porque ela vai mexer em muita coisa, vai provocar muita crise. O que o Guerreiro Ramos dizia? A mudança, se a gente chega com o governo popular, tem que ser por etapas. E ela tem que ir se transformando de quantidade em qualidade. Vai mudando política, criando as políticas sociais, e ao longo do tempo você vai construindo o sonho trabalhista, o sonho socialista, mas sem a visão abrupta. Eu cito sempre uma anedota aristotélica, que é o seguinte: um exército em luta popular tinha que tomar uma colina. Então, eles consultam 3 comandantes. E eu vou colocar as hipóteses de cada comandante. O primeiro dá uma olhada na colina e diz: olha, com os homens que eu tenho e o material bélico que disponho, eu não consigo tomar essa colina. Se recusa a avançar. Ele cometeu um ato extremo de covardia. Se recusou a avançar. O segundo dá uma olhada naquilo, avalia os homens e o material bélico e diz: eu tenho condição de tomar a colina. Avança, toma a colina e resolve ir à frente, além da tarefa que lhe tinha sido dada pela massa do seu exército. Não consegue. Seus homens são dizimados e ele acaba perdendo toda a sua capacidade de ação. O terceiro dá uma olhada e diz: posso tomar a colina com os homens e o equipamento que eu tenho, avança, toma e mantém a colina. É o ato meio, é o ato eficiente. Ele manteve a colina e deu suporte para o seu exército avançar posteriormente. Então, eu acho que na política nós temos que pensar hoje mais ou menos nisso. O que é o ato meio? Eu disse a vocês que eu venho de uma família de militantes políticos há algumas gerações. Com Frei Caneca, Confederação do Equador, primeiro Partido Socialista do Brasil, mas eu não imagino que eu pudesse fazer um governo com tudo aquilo que eu acho ideal, a minha utopia. Tem que ser o ato eficiente, o ato possível, para que o conjunto do povo brasileiro possa avançar, reconstruindo e avançando no projeto de soberania. Então, é isso que nós precisamos. Mas não vamos conseguir isso sim. Com o PCdoB louvando o Maia no Congresso Nacional. Esse pessoal todo muito bem, Raquel. tecendo loas ao raio do Mandetta, que queria acabar com o SUS, que é o lobista dos planos privados de saúde. Senão, nós estamos perdendo tempo. Isso aí. Raquel, é isso. Eu, particularmente, não tenho muito tempo para perder mais. Olha os meus cabelos aqui. A minha voz continua a mesma, mas meus cabelos, né? Eu tenho 79 anos de idade. Eu tenho um pouco de pressa, mas pressa não significa o extremo da temeridade, porque só nos faz voltar atrás por um tempo ainda. Mas você tocou nas questões aí, Requião, importantíssimas, e numa perspectiva de uma linha de conduta. Você invocou aí o Guerreiro Ramos. Fez muito bem, Requião, invocar o Guerreiro Ramos. É um dos maiores sociólogos, talvez, da nossa história. Inclusive, um militante político.
sociólogo, militante político. Ele foi deputado pelo PTB, pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era trabalhista, nacionalista. E ele exatamente, o Requião puxou aí, né, ele pregava as mudanças, as transformações numa linha de conduta. E foi exatamente isso que nos falhou agora, nos tempos recentes. O Requião lembrou aí a questão do Exército Brasileiro. Olha, os governos de esquerda que tivemos, parece que esqueceram das Forças Armadas, como instituição, como instrumento, né, da participação nacional, da compreensão do Brasil e do avanço da sustentação da República. Segundo aí as orientações, eles escolhiam os seus chefes, os comandantes, pelo almanaque. E chegou ao ponto de nomear, de promover a general de 4 estrelas, o vice-presidente Mourão, a nomeá-lo comandante do Sul, um homem com a cabeça dele e com o papel da política que ele está tendo. Porque as Forças Armadas brasileiras não foram mobilizadas, não para as atividades políticas, para fazer intervenções, não, mobilizadas na consciência nacional, na consciência do Brasil, do papel das Forças Armadas dentro de um país como o nosso. O Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica são questões importantíssimas na nossa sustentação como povo, como país, como nação. Tem que ser conduzidas nesse sentido. E, aproveitando até que um deles, o ex-presidente Geisel, rompeu o acordo de cooperação militar com os americanos, retomar a orientação do Brasil com as Forças Armadas voltada para os interesses nacionais. O Requião lembrou também aí, né, de que é hora de nós buscarmos alguns belos exemplos na história, como o do Roosevelt, do Cornel Deu, com a política econômica do Chat na Alemanha, que reorganizou a Alemanha na década de 30, recompôs a Alemanha destruída num país industrial que produziu aquele inferno da indústria armamentista, mas um país industrial. E também, nós devemos lembrar no mesmo tom, Requião, o getulismo, a Revolução de 30, o trabalhismo, que enfrentou a crise de 29, colocou o país no trilho, construiu uma nação, partiu para a industrialização do Brasil, para a distribuição da renda, dentro de uma concepção de projeto nacional. Recompôs o Estado brasileiro, reorganizou a economia, a capacidade do Estado brasileiro com poder para enfrentar os grupos econômicos nacionais e internacionais. O que o Guerreiro Ramos propõe é exatamente isso, a gente ter uma linha de conduta, uma linha mestra, e vamos evoluindo na maneira que nós vamos conscientizando, preparando, mobilizando o povo brasileiro para os grandes avanços, para estar preparado para os avanços, ter força política para sustentar os avanços. Veja aí o que aconteceu na Venezuela. O Chávez fez isso. Pode ter cometido erros aqui e ali, mas fez isso, mobilizou as Forças Armadas, mobilizou o povo, tanto assim que está lá sustentando até hoje. Até hoje a Venezuela está de pé, apesar de tudo que os americanos fazem para derrubar e ter acesso ao petróleo da Venezuela, estratégico para os Estados Unidos, que deveria ser estratégico para o Brasil. O petróleo da Venezuela é importante demais para o Brasil, porque está aqui pertinho. Então a Venezuela é uma questão estratégica, e vem esse governo idiota, imbecil, que se alinha à política americana, que é o interesse americano no petróleo da Venezuela, em vez de construir um interesse brasileiro para se relacionar com aquela imensa riqueza num país vizinho. Então essa é uma questão muito importante para nós, né? Avançarmos, mas termos capacidade de sustentar o avanço, fazer as transformações e ter a capacidade política de sustentar as transformações. Esta é a linha que o Requião propôs agora aí. Nós vamos ter que mobilizar a gente, fazer alianças, mas dentro daquela linha que nos sustente e que nos dê condição de sustentar os avanços. Bom, Requião e Vivaldo, já que vocês tocaram essa questão energética também, e como a pandemia ela não é só um fenômeno biológico, ela é principalmente também um fenômeno sociopolítico, lógico que a gente não pode negligenciar as medidas emergenciais, mas é preciso as causas estruturais da crise do coronavírus.
E lembrando, Requião, você que foi um grande amigo do Bautista Vidal, um grande físico, você é companheiro do nosso mestre Bautista, e ele dizia que é impossível eliminar a epidemia, né? Quer dizer, eliminar a economia sem eliminar essa matriz tóxica da economia. Como a gente vai sair desta pandemia sem eliminar essa matriz tóxica da economia? Ele dizia que não há outra maneira de eliminar a matriz tóxica da economia senão através de um regime de produção de energia limpa, baseada na fotossíntese e nos óleos vegetais. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre também o Bautista e sobre essa mudança da matriz energética, tendo visto que a gente tem essa riqueza dos trópicos e, claro, há um claro bloqueio agora no momento do petróleo, onde as refinarias estão cheias, há um excesso de petróleo, o petróleo está caindo, o barril. Como é que vocês veem diante desse fato, lembrando aí, Requião, você era um grande amigo, companheiro do Bautista Vidal, e esse grande físico, pai do álcool no Brasil. Batista era realmente um companheiraço. Ele aqui em Curitiba, ele teve um infarto e ficou na minha casa aqui durante 1 mês ou 2 meses, depois da gente ter levado ele para o hospital do Constantino, aqui, colocamos alguns estentes e tudo isso. Era um amigão. Mas você me puxa um gancho que eu não quero perder. Eu li outro dia um depoimento do Jim Carter, ex-presidente dos Estados Unidos. Então ele mostra por que a China, e veja bem, eu não sou adepto do regime chinês. Eu acho pesado demais, embora seja o regime de um povo que tem 1,5 bilhão de habitantes. É difícil pensar num processo democrático tradicional no meio de uma população dessa com as suas carências e a própria dificuldade de comunicação. Mas veja, o Jimmy Carter diz que a China praticamente alcança ou passa os Estados Unidos, porque durante os últimos 30 anos a China não se meteu em guerra alguma. Ela investiu todo o dinheiro que conseguiu na infraestrutura do país, na infraestrutura significada por trens-balas, cidades inteiras novas construídas, e ciência, tecnologia, enquanto os Estados Unidos seguiu um projeto de dominação do mundo, levando a guerras em todos os lugares e gastou 300 trilhões de dólares com o exército para tomar conta do mundo. Tomar conta do quê? De toda a capacidade de produção de energia e de combustíveis. O golpe no Brasil, e Bolsonaro e tudo isso que veio na sequência, foi dado para nos tomarem a Petrobras. Sem sombra de dúvida, foi para nos tirarem o domínio do petróleo e a possibilidade do crescimento. Então, nós estamos nesse impasse. Os Estados Unidos está na mesma tese de dominação do mundo. O que é que os Estados Unidos têm? Por exemplo, nos últimos anos, o nível de renda dos mais ricos nos Estados Unidos subiu 420%. Agora, 50% da população mais pobre ficou mais ou menos no mesmo nível. E patrimonialmente perdeu 30%. Por isso que você está vendo a pandemia avançar nos Estados Unidos. Não existe sistema público de saúde. É um sistema privado. Eu vejo aí que um exame de coronavírus e um check-up, a moeda brasileira de hoje, custa R$43 mil. E nós temos o bendito SUS, com 1000 defeitos, tão difamado, mas o melhor sistema que existe no mundo hoje. Então, essa questão do coronavírus vai ser superada de uma forma ou de outra. E eu estou há mais de 30 dias recluso na minha casa para não me contaminar e evitar a contaminação de outros. É a grande saída, é diminuir a velocidade da propagação do vírus para que os nossos hospitais tenham capacidade de atendimento das pessoas que foram infectadas. A reclusão não cura ninguém, mas ela diminui a velocidade da pandemia e possibilita que a nossa estrutura hospitalar venha a dar conta disso. Nós vamos diminuir essa reclusão, esse isolamento, sim, mas na medida em que a curva de contaminação diminuir também. Antes não. Antes não,
de maneira nenhuma como pretende esse Bolsonaro e esses militares defendendo o capitalismo e a concentração de renda. Então, eu acho que nós temos que pensar em reestruturar essas coisas. O nosso exército brasileiro, é claro que eu gostaria de ter um exército porreta, bem armado, capaz de intervenção na defesa do território nacional e tudo isso. A minha formação é essa, posso até estar errado, mas é a visão que eu tenho. Mas com esses generais e este comando, nós não iremos a lugar algum. E nós temos que ter, minha gente, um plano econômico, aquele plano aristotélico, o plano eficiente, o plano meio, o plano possível, para dar condição que, num processo de conscientização da população, o que diz o Mujica que faltou no Uruguai e, evidentemente, faltou no Brasil também, só se preocuparam em transformar o povo em consumidor, facilitando e dando vantagens incríveis para os bancos, para que a consciência do povo, alavancada num projeto razoável e implementável, possa avançar. Senão, nós não vamos a lugar algum. Ivaldo, antes de só passar, eu queria, dentro dessa questão, porque o que fica lógico, Requião, também, que a intenção, como o Requião falou, era justamente a privatização da Petrobras, né? E transformá-la, dentro dessa visão do Bautista, uma maior empresa energética, de energia limpa, só que agora na mão das multinacionais. Ivaldo, e depois Requião volta. Como é que vocês veem essa questão? Porque desde lá de trás, o Fernando Henrique queria mudar para a Petrobras, né? Sempre teve na pauta a Petrobras. José Serra, muito bem. Está escondido, né, Requião? Não sei por onde anda. Não. Então, o que eu acho disso, Leonel? Essa gente comprou o nosso petróleo, não é a Petrobras, compraram o petróleo brasileiro, porque a Petrobras é uma empresa, tem até sócios privados. Comprou o nosso petróleo de quem não podia vender. Crime de receptação de mercadoria roubada. Um governo popular no Brasil tem que retomar a Petrobras e sequer indenizar os receptadores. O petróleo é fundamental para o crescimento do país. Aliás, Divaldo, não esqueça que o governo militar do Geisel foi um governo preocupado com a soberania brasileira também. Foi o governo que criou grandes estatais. Horrível pelo seu aspecto ditatorial, mas haviam militares com o Brasil na cabeça e o Brasil como objetivo principal. Hoje não existe mais. Hoje eles querem assumir cargos subalternos no exército norte-americano. Ou será que existem ainda? Agora, se existem, estão aonde? Estão aonde? Estão sendo comandados pelo tenente porra louca Bolsonaro, sem um protesto. Não é possível isso. Agora, eu acho que o Bolsonaro chegou no fim com aquela manifestação em frente ao quartel. Ele desagradou o capital, desagradou partes do próprio exército, mesmo esse exército que combina com o Guedes e Olavo de Carvalho. Ele passou um pouquinho de todos os limites. Mas terá coragem o César Maia de botar o impeachment em votação? Eu insisto com vocês isso. Existe essa hipótese? Vocês falam essa questão que você colocou, Leonel, a questão da Petrobras, né, e o Requião colocou a questão do petróleo, é realmente uma das questões aí chaves desse embate político que nós estamos tendo aí. Porque eles quiseram se apossar do pré-sal. O pré-sal é uma imensa riqueza. É que até o presidente Lula disse, né? Uma imensa riqueza que não pode ficar na mão de meia dúzia aí de empresas petroleiras. É para sustentar a nação, resolver os seus impasses, os seus problemas e construir realmente um novo país em cima dessa imensa riqueza. O que eles quiseram foi isso aí, né? Dar o golpe para poder se apossar do pré-sal. Essa é a grande questão, se apossar do pré-sal. E veja o quadro, que o Brasil hoje está exportando petróleo e importando derivados. Não é a coisa básica mínima. Petrobras, que ao longo desse tempo conseguiu industrializar petróleo importado, depois passou a extrair, produzir petróleo em boa quantidade, industrializar o nosso petróleo. Eles agora estão vendendo
petróleo, entregando, porque venderam petróleo, poços de petróleo, áreas de petróleo aí, né, para as petroleiras, é uma coisa das mais absurdas. Aí sim, Requião, aí é que está a corrupção. Porque é uma imensa riqueza que se vende a preço irrisório contra o interesse nacional, patrimônio nacional. Aí está a imensa riqueza, a questão volumosa da corrupção que efetivamente ninguém está tocando. Mas você colocou, vereador, a questão aí da oportunidade que surge diante dessa questão, dessa doença mundial aí do coronavírus. Já hoje, já um conceito aí amplo, mundo afora, de que é preciso repensar e recolocar o papel do Estado. Até os mais conservadores estão admitindo isso aí. Né? Retomar o papel do Estado. Né? Que é, enfim, esse quadro mostrou, porque sem o Estado Nacional, sem um trabalho nacional, não se enfrenta nenhuma doença, quanto mais realmente os males da economia. Como é possível enfrentar os males da economia diante de uma expoliação, né, que vem aí do colonialismo da Europa, que se apossou da América do Sul, da América Latina, das Américas, se possou da África todo. Enfim, nós, dentro de uma prática colonial de arrancar, de extrair, de exaurir nossos recursos, nós estamos submetidos a isso até hoje, por novas vias, novas maneiras, mas sempre os grupos econômicos sugando as nossas riquezas. Não é possível enfrentar as questões da economia sem a recomposição do Estado Nacional. Para isso, ontem, o aniversário de Getúlio Vargas nos faz lembrar, né, o papel do Estado Nacional construído a partir da Revolução de 30, a reestruturação do Estado, a capacidade de intervenção na economia, que interveio no açúcar, através do Instituto do Açúcar, interveio no café, através do Instituto Brasileiro do Café, e diversas outras estruturas intervindo no sistema de produção, fixando áreas de produção, controlando preços, valores e salários mínimos aos trabalhadores das diversas áreas. Esse Estado Nacional tem que ser buscado. Hoje, nós temos que voltar à nossa inspiração na busca de uma tradição política brasileira muito singela, muito simples, que tem raiz da Revolução de 30, o trabalhismo. O trabalhismo oferece hoje os caminhos brasileiros para os diversos dramas que nós temos que enfrentar, inclusive na questão da saúde, porque foi o trabalhismo que construiu esse sistema de saúde desde os institutos de aposentadorias e pensões, que davam assistência médica além das aposentadorias, os IAPs, que construíram um modelo de saúde no Brasil espetacular, referência mundial, até como foi o caso do hospital aqui do IPASE, no Rio de Janeiro, que tratava presidentes da República vindos aí da América do Sul, né, para ser tratados aqui. O trabalhismo montou um sistema de saúde no Brasil extraordinário, que agora desembocou através da nova Constituição Brasileira de 88 no SUS. É o Estado que tem que agora redefinir o seu papel, recompor o seu papel, e para poder não apenas enfrentar questões como essas aí, superar a miséria, a pobreza, investir na educação, grande projeto de Brizola, do Estado, né, construir escolas de alta a baixa nesse país aí, que sejam escolas que acolham a criança o dia todo, escolas integrais, enfim, escolarizar as crianças brasileiras, os jovens brasileiros. É preciso reconhecer, né, que nessa questão da superação da miséria e da pobreza, o governo Lula teve uma contribuição muito grande. Lula e Dilma. Parece que congelou ali do Vivaldo. Mas deixa eu pegar aí essa dissertação do Vivaldo. Você lembra que toda a campanha antes da derrubada da... voltou, Vivaldo. Deixa eu ver. Vamos lá, Vivaldo. Ok. Isso, deu uma voltamos sim. Bom, eles nos diziam o seguinte: o Estado tem que sair da economia. O Estado tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança. Hoje eles querem privatizar a educação, querem privatizar a saúde, e quanto à segurança, eles se submetem ao exército dos Estados Unidos.
E, internamente, a tese é a privatização também. Privatização de guarda penitenciária e tudo isso. Então, eles estão apostando num modelo que não deu certo. Você veja, por exemplo, mercado comum europeu. Foi bacana, Vivaldo. Ele acabou com o conflito entre nações na Europa, que se sucediam como aniversário a cada ano. Ele acabou com isso, mas favoreceu, com a unificação da moeda, de forma espetacular a Alemanha. A Alemanha desvalorizou a sua moeda. Os outros países todos tiveram que valorizar. Então, a Alemanha, com bom nível de industrialização, que tinha a França também, ela dominou a economia de forma absoluta. E os países não têm mais gerência sobre a sua moeda, sobre a situação econômica, que é controlada pelo Banco Alemão. Então, isso não dá certo. Não dá certo. Esta globalização, que é a subordinação dos países ao capital financeiro, não vai a lugar algum. A Espanha com dificuldades de montar um governo, a Alemanha, a Merkel com dificuldade a todo momento, a Europa toda em crise, e esse pessoal quer transplantar para o Brasil esse modelo de liberalismo econômico. Um modelo agonizante na Europa, que pede asilo no Brasil e nós aceitamos como se fosse uma coisa maravilhosa, uma festa. Nós estamos sendo governados por pessoas sem nenhuma cultura econômica, sem nenhuma cultura histórica, um bando de bobalhões. Isso aí. Eu fico aqui pensando, quem me dera se nós tivéssemos oficiais generais do Exército Brasileiro como o Geisel no passado, como tantos outros, autoritários, mas que tinham uma visão nacional. Isso aí. Agora eles pensam que sacrificar o povo para defender o capital. Requião, a minha bateria está chegando no fim. Sim, vamos já no final, mas você que estava citando, você citou muito também algumas vezes o astrólogo, que se diz filósofo, Olavo de Carvalho, não é? Não, filósofo não. Não, que se diz. Como é que a gente chegou a esse ponto, essa situação? Mas essa situação educacional e cultural, onde um desvairado como esse, Olavo, consegue fazer a cabeça da população e das Forças Armadas, como você estava colocando. Aonde que a gente perdeu essa bússola? A cabeça da população. Ele, na verdade, foi um dos instrumentos de doutrinação da cabeça vazia de oficiais generais do Exército Brasileiro. Será que são todos assim, Leonel? São todos assim, Vivaldo? Nós não temos uma oficialidade pensante, só temos idiotas. Ou são saudosistas do Silvio Frota? Ih, caiu o Miquião. É uma coisa incrível aí. Enquanto recuperamos aí, Leonel, o contato com o Requião, eu queria te propor a resposta aí. Apple X. Mas eu queria te propor, Leonel. A pergunta que eu faço, nós não temos inteligência mais no Exército Brasileiro? Pois é. A nível de considerar a Terra plana? Não, é realmente... Agora, eu queria, Leonel, você disse que já estamos aproximando aí. Você disse que já estamos aproximando do fim. Eu queria propor um tema realmente aí a você e ao Requião. O Requião mencionou essa manifestação de ontem, que o Bolsonaro esteve lá. Realmente é incrível. O discurso do Bolsonaro ligado aos cartazes, aos gritos que estavam ali, é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa. Né? Então, o Requião tem razão. O Bolsonaro transpôs uma linha, será que ele tem retorno? Né? Mas eu queria exatamente propor, por que o Bolsonaro está assumindo isso, está fazendo isso? Ele está numa linha de defesa dele ou na linha de ataque? Ele está procurando dar um golpe, como o Requião também lembrou no começo. Ele pode estar querendo fabricar um AI-5 aí. Ele está querendo dar um golpe ou está se defendendo aí de um golpe? Porque há em andamento visível, Bolsonaro certamente já viu isso aí, já sabe disso, e ele já declarou isso, há uma articulação desse setor conservador, do conservadorismo, no sentido de se preparar melhor para a continuidade deles nas eleições, se preparar para as eleições de 22 de uma maneira melhor
do que sob a liderança do Bolsonaro, querem afastar o Bolsonaro para passar o poder ao Mourão. O Mourão teria condição de unir essa gente toda, TV Globo, meios de comunicação, o empresariado, os grupos econômicos, os militares, enfim, unir para que o conservadorismo possa disputar a eleição do ano que vem. Então, eu queria, o Bolsonaro, nessas atitudes dele, está se defendendo para segurar a presidência e não passar para o Mourão, ou ele está no ataque procurando dar um golpe? Requião, pode falar. Olá. Não escutei nada da intervenção do Vivaldo. Chegou sem som aqui. Agora você está ouvindo, Requião? Não. Não está ouvindo. Sem som, Vivaldo. Tu me escuta então, Requião. Ele dizia, na verdade, essa atitude do Bolsonaro foi mais um ataque ou uma defesa por ele estar acuado, como você mesmo colocou, Requião, que ele queria um AI-5, essas manifestações passaram do limite, mas qual foi a tática do Bolsonaro ali naquele episódio? É um ataque dele, porque sabe que de repente ele está tutelado já pelo Exército, será que não o Braga Neto é quem manda de fato? Ele fato também, isso é uma parte minha que eu colocando, ele usar o ponto nas entrevistas, você vê que ele parece um boneco, tá falando, né? Então, na verdade, ele está assolando a tropa dele, os 30%, 25% que ele tem, é uma tática, porque ele sabe que há já uma união ali desse campo mais conservador, que já não aceita mais essas loucuras, vamos dizer assim, essas loucuras desvairadas do Bolsonaro. O capital também tem limite, né? Ele não pode... ele precisa ter a legitimidade para poder fazer a destruição dos direitos trabalhistas, para poder promover a carteira a verde e amarela, que é uma total destruição da CLT por vez. O que tu acha? Qual foi a atitude do Bolsonaro nesse sentido, Requião? Eu acho que o Bolsonaro se excedeu, ele pisou na maionese. O Bolsonaro não está propondo um governo militar. O governo militar tira imediatamente o tenente Bolsonaro do governo e os militares tomam conta. O filho dele hoje, o Dudu, tuitou. Eu não vi o Twitter, o Dark Costa me deu essa informação agora há pouco, dizendo que eles querem o AI-5. Eles querem poderes para o Bolsonaro. Porque uma intervenção militar tira o Bolsonaro do governo e entrega para os militares. E ele é um tenentinho, pouco ilustrado, né? Um apedeutazinho. Então, ele jogou tudo ou nada. E eu acho que ele se machucou. Por isso que eu insisti na pergunta. Terá o Maia coragem de pôr em votação o impedimento, o impeachment, ou não? Eu acho que ele se excedeu. Ele tentou um jogo para salvar a sua permanência no governo. Não deu certo. A contrariedade de todos os setores é muito grande. Econômicos, da mídia, submetidos ao econômico, e dentro do próprio Exército. Eu acho que ele se machucou na tentativa. Daí agora, você me pergunta, o que vai acontecer? Não sei. Você está ouvindo agora, Requião? Requião está ouvindo agora? Sem som. Ah, tá. Ok. Tá bom. Pois é, que eu estou falando da mídia. Eu fico uma coisa que é engraçada, a gente fica vendo essa mídia brasileira agora, se comportando de forma humanista. O que está por trás dessa mídia? Essa mídia também que endossou, vamos dizer assim, Bolsonaro é fruto de uma telenovela da Rede Globo, né? Agora ela se arrependeu. O que você acha, Requião e Vivaldo? Vou passar um para cada um. Olha, a mídia efetiva. Não se comunica comigo mais, está bloqueado. Mas estou te ouvindo, Requião, para mim é o suficiente. Eu estou te ouvindo, para mim é o suficiente, é o melhor. Mas a mídia, efetivamente, né, é parte desse esquema que foi montado aí nos últimos anos no Brasil. Foi utilizado para o massacre em cima do governo Lula, mas que resistiu, conseguiu se reeleger, conseguiu eleger a Dilma, e a Dilma foi reeleita, então isso já é uma grande vitória, uma grande conquista em cima do massacre que a mídia teve. Né? Mas é evidente que os interesses da mídia aí são variados, né? E também há certos setores da mídia mais refinados
há setores mais avacalhados, como, né, o Silvio Santos, como o pastor aí da Igreja Universal, enfim, esse setor da Record, da mídia aí, mais avacalhados, eles se embarcaram com Bolsonaro. Mas o setor mais sofisticado, que é a Rede Globo e outros setores e grandes jornais, esses setores não se embarcam com Bolsonaro. Então, eles estão incomodados, muito incomodados, de que o Bolsonaro está avacalhando a estratégia deles, está avacalhando a estratégia do conservadorismo. E aí, eles agora estão trabalhando para enfim, a substituição do Bolsonaro pelo Mourão. Eu aí pediria a você, Leonel, que indagasse o Requião, porque você consegue ser ouvido por ele, qual é o comportamento, a estratégia da esquerda, das forças nacionais e populares, diante dessa ideia de um impeachment do Bolsonaro, que o Maia poderá encabeçar, para passar o poder ao Mourão. Qual a estratégia que a esquerda deveria ter, o nacionalismo deveria ter nessa hora? Vou fazer. Requião, escuta, Requião. Sim. O Vivaldo estava perguntando, Requião, qual seria a estratégia da esquerda diante desses episódios, né, do impeachment do próprio Bolsonaro, né? Como você disse que o Rodrigo Maia jamais vai levar à frente, porque ele é dessa pauta neoliberal aguda, é ele que coloca junto com o Guedes, como você muito bem colocou. Mas qual seria a estratégia da esquerda nesse momento? Leonel, se lembra daquele assessor do Kennedy que pronunciou aquela frase famosa? É a economia, estúpido. Nós estamos hoje confinados em casa, com medo do contágio do coronavírus, não há condição de mobilização. Mas essa pandemia vai acabar e a crise econômica vai se aprofundar, porque ela não se deve apenas à pandemia, ela se deve à estupidez da política do Guedes, à esperança de que grandes investimentos privados aportassem no Brasil, o que não vai acontecer mais em hipótese alguma. Ninguém tem confiança na permanência desse governo e desse modelo. Então, nós vamos ter uma crise econômica enorme depois do coronavírus. Eu acredito que a população desesperada vai voltar àquela situação lá de trás, Vivaldo. Assaltar armazéns de alimentos, supermercados e tudo mais, no desespero, sem salário, sem emprego e sem comida. Então, eu acho que aí esse projeto liberal todo vai por água abaixo. E é a partir desse momento que as mudanças devem acontecer. Mas para que essas mudanças aconteçam, alicerçada numa proposta meio factível, viável de recuperação do Brasil, nós precisamos ter uma frente ampla popular e um projeto viável de retomada da economia. Investimentos pesados de dinheiro público. Emissão de moeda, Leonel. Sem dúvida alguma, emissão de moeda. Nesta recessão e nessa deflação toda, emitir moeda não vai prejudicar o governo em hipótese alguma. Emissão de moeda e investimentos públicos pesados. O Bresser Pereira, que faz parte de um grupo que eu participo lá em São Paulo, está propondo isso. O Raio do Meirelles está propondo isso. Você veja, o Meirelles é um pouco menos idiota que o Guedes. Está propondo emissão de moeda, investimento pesado. Esse processo vai acabar naturalmente, porque o liberalismo econômico faliu no planeta Terra. Não há maneira disso continuar. Agora, você pergunta o que nós vamos fazer. Eu fico em desespero. Eu estou em casa, confinado. Se eu não posso sair à rua, não posso convocar uma reunião, um comício, o que eu estou fazendo do ponto de vista pessoal? Eu aproveito algumas reservas econômicas que eu tenho, mando comprar sacas de feijão e distribuir na periferia de Curitiba, nas favelas e nos assentamentos. Mas eu estou como vocês. O instrumento que nós temos hoje é esse. Estamos tentando, pelo menos, elevar o nível de consciência dos poucos que nos assistem, porque nós não somos nem a Rede Globo, nem temos rede de televisão. Mas estamos fazendo o que podemos. Agora, a realidade concreta da pós-pandemia, da miséria e das dificuldades econômicas vai nos levar a alguma coisa. E os bancos vão se arrebentar, não se iluda, não.
mesmo com o Guedes dando 1,2 trilhão para a banca, diminuindo do depósito compulsório, e, ao mesmo tempo que não libera os R$ 600 dos trabalhadores que não têm o que comer, mesmo assim, os bancos vão se arrebentar, não vão resistir a essa crise. E é aquela velha história, né? Pensar que os Estados Unidos vai salvar o Guedes ou o Bolsonaro, os países não têm amigos, têm interesses. E está bem claro isso, eles já confiscaram máscaras e respiradores que vinham para o Brasil. É uma coisa doida. Agora, parece que nós estamos chegando ao fim, pelo menos eu. Está acabando minha bateria. Eu vi uma declaração ontem do presidente da China. Uma carta que ele mandou para Cristina Kirchner. Ele diz o seguinte, que na época em que o maoísmo tentou recuperar a China, ele e a sua família moravam numa região central da China, num buraco. E que ele lembra que naquele período, a primeira vez que ele conseguiu comer alguma coisa parecida com alimento, foi através de uma lata que tinha sido doada pelo Partido Justicialista argentino. Então, ele escreve na carta que ele estava providenciando a doação de 1.500 respiradores chineses para a Argentina e que ele nunca esqueceu a generosidade do Partido Justicialista no momento de uma grande crise chinesa. Não estou fazendo elogio do sistema chinês. Eu admito que eles têm uma grande dificuldade em administrar 1,5 bilhão de pessoas. Mas eles, na verdade, estão descentralizando, Vivaldo, a operação industrial e empresarial. Uma centralização absoluta, planejamento completo, centralização, mas a operação, eles não se incomodam mais que seja do Estado. Eu, na juventude, li uns textos do Lenin, como vocês devem ter lido. Na nossa época, todos líamos tudo, né? Do Lenin e de tudo que se apresentava. E o Lenin dizia que ele não tinha tempo para se preocupar em quem era o dono da máquina de lavar roupa, operada por uma dona de casa. Que essas pequenas coisas tinham que ser descentralizadas e eu estou fazendo aí um paralelo com a pequena empresa. O Estado não tem que se meter numa pequena empresa, num pequeno projeto. E a China fez isso, ela descentralizou a operação, mas mantém o controle de preços, de tecnologia e tudo mais. Mas é um regime centralizado que não me agrada ao paladar como cidadão. Bom, mas Vivaldo, Vivaldo agora faz mais uma fala, depois eu passo para o Requião e a gente encerra aí, Requião, pode ser? Não, eu não sei se o Requião voltou a me ouvir. Vivaldo, fala com a gente. Sem som, Vivaldo. Pois é, gostaria de falar com você, mas o mais importante é ouvir o Requião. Isso eu ouvi o Requião o tempo todo. Então, de qualquer maneira, eu estou satisfeito com isso. Mas o Requião, ao puxar essa questão da China, ele puxa mais um elemento importante para a nossa reflexão, porque a China está construindo um modelo extraordinário, que é diferente do modelo soviético, diferente do modelo antigo chinês, é uma grande evolução disso aí, de maneira que é um caminho que a humanidade toda está acompanhando. E você veja, Leonel, né, que não é apenas a China que enfrentou bem a questão do coronavírus, né, isso já é consciência mundial, mas Cuba enfrentou bem a questão do coronavírus. A Venezuela, tão detratada, né, tão atacada, enfrentou bem a questão do coronavírus. A Argentina, agora, para dar um exemplo extraordinário de como enfrentar a questão do coronavírus. Então, os países que têm uma consciência de que a República tem que atuar na defesa do interesse da nação, em que a República se integra com a nação, expressa os interesses da nação, dão um melhor resultado para o povo. Essa nova concepção que essa questão da pandemia do coronavírus está trazendo, do papel do Estado Nacional, é que vai, sem dúvida alguma, marcar o debate político daqui para frente. E a China é um grande exemplo nisso. A China está construindo um modelo que nós podemos nos inspirar muito no que está acontecendo na China. Cuba está sendo um exemplo, a Argentina está sendo um grande exemplo nisso aí. Então, esse novo debate político do papel do Estado
a que nós devemos nos debruçar. Aliás, outro dia, uma entrevista aí, num debate, o presidente Lula disse que tem insistido para dentro do PT de que o PT tem que ver no Estado o papel que ele deve ter nesse momento atual. E o PT falhou nisso, né? Não compreendeu bem o papel do Estado. Agora, o papel do Estado é uma grande bússola na definição de um projeto político. E o trabalhismo, Leonel, oferece o melhor exemplo praticado no Brasil. Né? O trabalhismo oferece isso aí. Né? Oferece caminhos, práticas que nós já tivemos, que deram certo no Brasil, e um caminho brasileiro. Né? O trabalhismo é o caminho brasileiro para o progresso, para o desenvolvimento e para o bem-estar do povo brasileiro. Requião, para finalizar, dizendo já, chegamos aqui ao final, dizer que está uma alegria, tem muita gente comentando desse debate enriquecedor nesse momento atual. E eu queria fazer uma comparação histórica, Requião, e também a gente pode até voltar à questão, mas uma comparação histórica, o que sucedeu contigo? Você também foi vítima aí no Paraná de certas ratazanas, não é verdade? Foi vítima de certas ratazanas. Você nem imagina do que eu fui vítima. Pois é. E eu comparo... o governo do Estado que eu perdi... Isso. E eu comparo um pouco... Eu tenho o laudo dessa pesquisa aqui. Era do comitê deles, da direita, do PSDB, dessa gente toda, que saíam os fakes. Diziam que eu estava aposentado com 450 mil reais por mês, que eu batia na minha mulher. Se alguém apanha aqui em casa, sou eu, não é minha mulher. Mas não é. É uma verdadeira demolição de imagem através do WhatsApp. E gastaram milhões com isso. E muita gente acredita nessas coisas ainda. Você veja, na última eleição para o Senado, nas vésperas, 2, 3 dias antes, no meu trekking, eu estava com 55%. O Ibope e o Datafolha me davam como o senador mais votado proporcionalmente do Brasil. Em 2 ou 3 dias eu perdi a eleição para 2 personalidades do ponto de vista político absolutamente insignificantes. Um milionário, dono do Universidade Positivo, parece que vendeu essa universidade por 1 bilhão e 600 milhões para um grupo paulista, e o Arnes, que não tem opinião sobre nada. Eu perdi em 2 dias a eleição. Fui bombardeado, dinamitado, mas eu poderia dizer não, houve uma manipulação do sistema eletrônico. Não houve, porque o que aconteceu comigo aqui aconteceu com outras pessoas em outros estados brasileiros. Foi realmente uma virada de opinião pública. E essas viradas ocorrem, Leonel. Eu me elegi prefeito. Quando eu me lancei candidato a prefeito em Curitiba, eu era advogado das associações de bairro, naquela linha do Manuel Castells, que depois andou virando para a direita também. Mas aquele livro do Manuel Castells me influenciou. Eu lia muito o Direito à Cidade também. E, em cima dessas ideias, eu montei, com alguns companheiros, um movimento de associação de bairro. Eu entrei na campanha com 3%. O Jaime Lerner tinha 84%. Daí eu fiz a crítica da administração dele. Administração elitizada, algumas coisas positivas do ponto de vista do mobiliário urbano e tudo mais. E ganhei a eleição para surpresa de todo mundo. Foi também uma virada dessas. Eu acho que está faltando é o que o Mujica chamou atenção nessa última entrevista dele na Europa. Consciência política. Eu sinto uma falta tremenda de ter um respaldo com consciência daquilo que eu proponho. Eu fui governador 3 vezes no Paraná. Toda terça-feira, eu fazia no auditório do Museu Oscar Niemeyer uma reunião do governo do Estado. Todos os secretários estavam lá. Em cada reunião, um secretário expunha o que estava fazendo. Eu queria dar unidade ao governo. Queria que todo mundo soubesse o que estava acontecendo. E eu, reiteradamente, colocava a nossa visão. Eu me inspirava na Carta de Puebla, opção preferencial pelos pobres, o governo que nós estávamos fazendo, trator solidário, água praticamente de graça para os mais pobres, energia elétrica, tarifa de água e de energia elétrica congelada por 8 anos no Paraná. Eu fui governador 3 vezes. Não consegui
levar para essas reuniões os deputados. Os deputados, na fisiologia absoluta, só apareciam na reunião se tinha alguma verba para distribuir para a sua base, a sua prefeitura. O cheque para o prefeito. Não queriam saber o que o governo estava fazendo ou não, queriam garantir a sua reeleição e naquele processo de corrupção conhecido no Brasil, que é de dirigir para um empreiteiro que ajudava na campanha política, de alguns. Outros não, ajudar para o bolso mesmo. Né? Era o dinheiro patrimonializado imediatamente. Então, a falta de consciência política é que está sendo a necessidade absoluta do Brasil. Hoje nós temos, sem dúvida nenhuma, esse instrumento que nós estamos usando agora. Esse instrumento que fez o Rivaldo ficar mudo. Nas últimas intervenções dele não escutei nada. Mas é muito pequeno, eles têm as televisões na mão, eles têm as cadeias e redes de rádio. Então, vai haver a mudança a partir das condições objetivas que chegam depois do coronavírus. É a economia estúpida, dizia o assessor do Kennedy. Obrigado, Requião. A internet está muito lenta, de fato. Eu vou finalizando aqui, queria a consideração final do Vivaldo, mas antes de já... eu acho que a internet está caindo, como a tua bateria também está caindo, ela está diminuindo aqui para a internet também. Mas eu queria te agradecer pela participação. Para mim, é uma honra estar nesse debate. Mais uma vez aqui, quero lembrar que meu avô tinha uma profunda admiração por ti, Requião, e toda vez que a gente sentava na mesa e conversava de política, falava do Requião, ele sempre exaltava a tua coragem e como você era destemido na defesa do povo brasileiro. Então, eu queria te agradecer. Mais do que nunca, a gente precisa escutar a voz da experiência, a voz da prática, de quem esteve ali na frente, no fronte da guerra, defendendo o povo brasileiro, que para ter garra em defender o povo brasileiro é para poucos. Muito obrigado pela tua participação. Vivaldo, para você considerar no final. Ok, parabéns, vereador Leonel Brizola Neto, por esse debate, pelos debates que você tem promovido. Parabéns pela sua atuação como vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. Como eu disse no início, você é sempre uma esperança muito acesa em todos nós, né, que militamos aí na política no lado popular, no lado nacional, né, inspirados pelo trabalhismo, sob a inspiração direta de Brizola, com quem convivemos. Você acende em nós uma grande esperança. Então, esses debates realmente são uma coisa extraordinária. Tivemos aí a presença do Requião, né, como sempre, muito expressiva, com ideias extraordinárias, né, vinculando a um pensamento mais geral que ele cultiva também de uma maneira bem abrangente, assim como as grandes figuras da política brasileira. Lembra que eu estou contente de ter participado disso aqui. Reitero meus cumprimentos a você e continue promovendo esses debates, que isso ajuda a enriquecer a política brasileira. Obrigado, Rivaldo. É uma pena que no final a internet já estava caindo ali do Requião, o celular dele aí, quando a bateria começa a baixar, realmente a internet também fica com dificuldade de linha, mas ele estava colocando uma coisa que sucedeu também. Eu ia fazer uma comparação, né, Vivaldo, já terminando aqui, um pouco o que sucedeu com o Darcy Ribeiro e com a eleição do Gato Angorá, que também veio um pacotaço de cima com o Sarney, né? E tu imagina o Brizola com todas aquelas obras que tu que participou, trouxe a questão dos direitos humanos para o menino favelado, para o menino que estava ali desassistido, toda essa situação que até direitos humanos era uma questão internacional, você trouxe para a realidade do povo brasileiro pelo sofrido da miséria, da falta de abastecimento de água, tudo que o governo Brizola levou, e, no entanto, veio o pacotaço do Sarney, e a gente perdeu a eleição, não elegemos o Darcy Ribeiro. Essa era a comparação que eu estava tentando fazer. Como é que o Paraná não elege o Requião e elege uma porcaria de um ratinho, com esse nome, né? Você tem a mediocridade em que estamos estabelecidos, né? Porque, às vezes, a história se repete como de forma trágica, né? Ou como farsa, que é o que a gente está vivendo agora. Mas, Vivaldo, para mim é uma honra sempre estar nesse diálogo. Vamos fazer outros debates. Queria te agradecer também por toda a participação, viu, Vivaldo? Obrigado. Ok, Leonel, só porque você puxou a questão do Darcy aí, é preciso dizer o comportamento das esquerdas daquele período
De um lado, setores da esquerda dentro da campanha do Moreira Franco. Pode pensar partidos de esquerda trabalhando favorável ao Moreira Franco contra Darcy Ribeiro, e de outro lado, o Gabeira fazendo campanha de ataque ao Darcy Ribeiro pela esquerda, e na época que ele se dizia de esquerda, que hoje ninguém mais vê isso, né? E ele estava infantilidade. O problema dele no mundo do que resolver o problema do mundo, né? Pois é, a infantilidade de setores da esquerda na vida brasileira, que esperamos que não se repita mais. Muito obrigado, Vivaldo, Requião, que já saiu, a todos aqui participantes, um grande abraço, uma excelente tarde aí. Tchau, tchau. Tchau, um grande abraço.